Texto dissertativo argumentativo. Valendo. Primeiro vamos entender. O que é um texto dissertativo argumentativo? Um texto dissertativo argumentativo, texto cobrado pela maioria dos concursos públicos, consiste em defender uma tese, trazendo nessa defesa um posicionamento do autor em relação ao tema abordado. Nesse caso, a banca vai apresentar um tema e você, candidato ao cargo, precisa se posicionar em relação a esse tema. Outro detalhe, você precisa defender a sua tese fundamentada em argumentos que comprovem essa tese. Não se trata apenas de defender ou de se posicionar contrário ao problema abordado. Você vai defender essa tese, mas tem que fundamentar. Você é a favor? Você é contra? Sim, eu sou a favor. Por quê? Defenda. Eu sou contra. Por quê? Por que você vai se posicionar contrário ou favorável à temática em questão? Não é só dizer que se mostrar favorável ou se mostrar contrário. Né? Você tem uma tese, beleza. Vamos defender essa tese. E para isso você vai usar argumentos para fundamentar essa tese. Então, o texto dissertativo argumentativo é um texto onde você vai ter que dar a sua opinião, ter que dar o seu ponto de vista. Fica mais legal assim. E esse ponto de vista é a sua tese, é o que você defende, é o que você acredita. Só que, vou insistir, essa tese ela tem que ser fundamentada. E para que se possa fundamentar essa tese, o indivíduo tem que ter muita bagagem. Né? Porque você vai ter que ter repertório para argumentar. Tá certo? O texto dissertativo, ele também pode ser expositivo, que não é o nosso caso. Para esse concurso específico do Banco do Brasil, o edital cobrou o texto dissertativo argumentativo. Todavia, eu vou trazer também a ideia aqui do texto dissertativo expositivo, para que a gente entenda, né, que não existe só um tipo de texto dissertativo. O dissertativo pode ser argumentativo, que é o que nos interessa hoje, mas também pode ser expositivo. Aí eu trouxe aqui para a gente ter uma noção, né, porque outros concursos podem solicitar esse tipo de texto. Né? Então, o texto dissertativo expositivo, ele expõe conceitos. A banca apresenta um tema e você, candidato, você, produtor do texto, vai apenas abordar, apenas expor conceitos, mas sem apresentar juízo de valor. Tá certo? A diferença entre o texto dissertativo argumentativo e o texto expositivo, dissertativo expositivo enquanto o dissertativo argumentativo, você precisa defender um ponto de vista, no expositivo não. Você apenas expõe os conceitos sem essa necessidade de defender um ponto de vista. Tá certo? Muitas vezes, quando a banca cobra esse tipo de texto, são temas muito específicos da área de conhecimento e de interesse do candidato. Eu achei até que pudesse cair um texto dissertativo expositivo nesse concurso do Banco do Brasil, falando algo sobre a área bancária, né? Criptomoeda, PIX, enfim, esse tipo de coisa. Mas, como o edital diz que vai ser um texto dissertativo argumentativo, não vamos nos preocupar com o expositivo por enquanto. Eu trouxe só para nível de informação. Tá certo? Existe ainda um texto polêmico, o dissertativo polêmico. Então, são esses três tipos de texto dissertativo. Esse tipo
de texto dissertativo polêmico, que até então era pouco conhecido ou pouco trabalhado, vem sendo uma crescente nos últimos anos, né? Tem aparecido em alguns concursos. E é preciso ter essa ter consciência de que é preciso também estudar esse tipo de texto, né? Então eu trouxe aqui para a gente ver como é que funciona esse tipo de texto dissertativo polêmico. O dissertativo polêmico, ele exige o seguinte, ele exige que o candidato ele escolha um dos lados. É uma polêmica, o tema é uma polêmica, e esse tipo de texto ele exige que o autor do texto, o candidato, escolha um dos lados da polêmica. Nos outros textos, né, no dissertativo argumentativo, por exemplo, não existem dois lados da polêmica. É um tema, né, e você vai se posicionar, defender um ponto de vista. Só que nesse tipo de texto, dissertativo argumentativo, ele apresenta dois lados da polêmica e você tem que escolher um. Escolhe um lado e argumenta, defende, né? Tem que se posicionar. A diferença entre o dissertativo argumentativo e o dissertativo polêmico, exatamente isso que eu falei agora. No polêmico haverá dois lados, duas situações. Você não pode ficar em cima do muro. Ou você escolhe um lado, ou você escolhe outro. Você tem que se posicionar no texto polêmico. Como eu havia falado, no dissertativo argumentativo, não existem dois lados. É um lado só da discussão. É um lado só e você vai argumentar, para defender o que você pensa sobre aquele tipo de texto. Mas como que nos interessa? Não é o texto dissertativo expositivo, nem o texto dissertativo polêmico. O nosso foco é o dissertativo argumentativo. Então vamos meter a cara nele aqui, entender como é que funciona esse bendito. Muitas pessoas têm pavor de redação, têm pavor de escrever. Muito se dá pela falta, né, do hábito de escrita, propriamente dito, e da falta do hábito de leitura, tá certo? Mas vamos tirar isso da cabeça de que, primeiro, escrever é inspiração. Ah, tomara que no dia eu esteja inspirado para escrever um bom texto. Não existe, tá certo? Vamos tirar isso da cabeça. Não existe inspiração para escrever. Nesse caso de textos dissertativos, textos, enfim. Escrita não é dom. Escrita é técnica e prática. Existem técnicas, existem dicas, existem instruções que você vai aprender, exercitar exaustivamente até que aquele processo se torne natural. Mas, eu não estava com a cabeça boa no dia, eu não estava inspirado. Tudo bem, você pode não estar com a cabeça boa e isso afetar, claro, afeta o seu psicológico não estiver legal no dia da prova, você nem vai fazer uma redação que preste, nem uma prova objetiva que preste. Isso é nítido, isso é provado. Né? Se você não estiver bem, psicológico, tchau para a prova. Mas a parte de escrita, propriamente dita, é treino. Acabou. Produção textual resume-se a treino. Treino das técnicas de escrita. Por exemplo, vamos iniciar aqui a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Nós já vimos que o texto dissertativo argumentativo é aquele texto onde o autor, o candidato à vaga, vai defender uma tese fundamentada em argumentos, com o intuito de convencer o leitor do texto de que aquela tese merece ser, pelo menos, ouvida. Então, a ideia do texto dissertativo argumentativo é essa. Você tem um tema, então você pega esse tema, analisa esse tema, produz
uma tese, um ponto de vista, fundamenta esse ponto de vista em argumentos, porque a ideia é, através da fundamentação desses argumentos, convencer o leitor do seu texto. Então, a ideia do texto dissertativo argumentativo é essa. É o convencimento através de argumentos plausíveis. Como eu falei no início da aula. Não é dizer que defende porque sim. Igual aquela propaganda da Skin que existia aí. Dizer que porque sim. Tem que fundamentar. Tem que justificar, através da argumentação, por que a sua tese merece ser aceita. Tá certo? Então, a estrutura é tranquila. Primeiro, não se iludam. A redação vale 70 pontos. Né? De 100, perdão, vale 100, mas de 100, para você brigar ali, tem que tirar 70. Tá certo? Menos do que isso não serve para você. 70. Olha que legal. A estrutura, saber estruturar os parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão, essa estrutura que está na tela, bem feita, já lhe dá uma boa quantidade de pontos. Essa estrutura aí. Claro que não é só estrutura, tem a sua argumentação. Mas essa estrutura bonitinha como está aí, já garante uma porção de pontos à sua prova. Como é que deve ser, então, um texto dissertativo, argumentativo, bem bonitinho? Eu trouxe o esqueleto aí. 4 parágrafos. Professor, mas eu posso fazer com 5? Pode. Eu não aconselho, mas pode. Eu vou dizer porque eu não aconselho. Eu posso fazer com 3? Pode. Eu não aconselho, mas pode. Deixa eu ver se eu entendi, professor. Eu posso fazer com 3 parágrafos. Eu posso fazer com 4 parágrafos. Eu posso fazer com 5 parágrafos. Beleza. Eu posso fazer com 6? Não invente. 5, no máximo 5. No máximo 5 parágrafos. Como é um texto dissertativo argumentativo, obrigatoriamente ele segue a estrutura: introdução, desenvolvimento, conclusão. Obrigatoriamente. Se faltar uma dessas 3 partes, o seu texto está zerado. Porque não vai corresponder à estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Tá certo? Tem que ter as 3 partes. Se você optar por fazer um parágrafo, uma redação com 3 parágrafos, então o que você vai ter? No primeiro parágrafo, a introdução, que é de praxe. No segundo parágrafo da sua redação, você vai ter o desenvolvimento. E no terceiro parágrafo, a conclusão. O primeiro parágrafo e o último parágrafo da redação, eles têm dono. O primeiro é sempre introdução e o último, conclusão. O que vai variar são os parágrafos do desenvolvimento. É o corpo do texto, que pode ser um parágrafo, 2 ou 3. Quando você opta por fazer apenas um parágrafo de desenvolvimento, tendo o seu texto total 3 parágrafos, a meu ver, você deixa a desejar. Por quê? Porque se você opta por fazer 3 parágrafos da redação total, né, um parágrafo de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão, o que você vai fazer? Aqui no desenvolvimento, você vai poder apenas desenvolver um único argumento. E eu acho pouco demais, né, um argumento para você querer convencer o leitor do seu texto, né, da sua tese, a credibilidade da sua tese. Então, o ideal são 2 argumentos. Ou seja, o ideal é essa estrutura que eu trouxe aqui. Claro que ela não é a única, ela é a ideal, a meu ver, e o pensamento de muitos professores. Você pode estar aí pesquisando por aí, depois da aula, você vai ver que a estrutura com 2 parágrafos de argumentos, de desenvolvimento, é a mais indicada. Tá certo? Professor, se eu quiser fazer 3, você está insistindo em fazer 3, tudo bem. Você sabe que, se você fizer
um desenvolvimento com 3 parágrafos, você vai ter que ter 3 argumentos para desenvolver. Você tem 3 argumentos? Ah, eu citei 3, eu tenho 3 argumentos aqui. Você sabe falar bem sobre esses 3 argumentos? Você tem segurança nesses 3 argumentos? Se tiver, vá, meta a cara. Rapaz, eu tenho 3 argumentos que eu poderia falar sobre esse tema aqui. Mas eu não estou muito seguro no terceiro. Não arrisque. Não arrisque. Só vá naquilo que você tem segurança para fazer. Tá certo? Então, por exemplo, se você optar por 3 parágrafos no desenvolvimento, você sabe que sua redação vai ter 5 parágrafos, né? Um na introdução, 3 no desenvolvimento e mais um na conclusão. 5 parágrafos no total. Vou repetir. Eu aconselho esse esquema que eu trouxe aqui, com 4 parágrafos. Fica mais bonito esteticamente. Fica mais fácil de você discorrer sobre, dissertar sobre. Fica mais confortável. Né? Apenas 2 argumentos é melhor de você trabalhar, de você desenvolver. Então vamos lá. Pegando como exemplo a estrutura com 4 parágrafos. No primeiro parágrafo, nós temos a introdução. O que é que deve vir na introdução? Gente, pouca coisa. A introdução ela não deve passar de 6 linhas. Pequena. Por quê? Porque a introdução é o cartão de visitas do seu texto. Então não precisa muita coisa. O que é que você faz? Apresenta uma afirmação de cunho geral sobre o tema, isso é importante. Né? No decorrer da aula, nós traremos algumas maneiras de escrever, de como iniciar uma introdução, de como escrever uma introdução. Tá certo? Depois dessa afirmação de cunho geral sobre o tema, você apresenta a sua tese, já na introdução, claro, já na introdução, tem que deixar claro para o seu leitor, para o avaliador do seu texto, qual é a sua tese, qual é o seu ponto de vista sobre aquele tema. Já tem que vir de cara na introdução. A tese não pode vir em outro lugar, tem que ser na introdução. E, no caso do nosso exemplo aqui, né, que são 4 parágrafos, você vai trazer 2 argumentos. Argumento 1 e argumento 2. Tudo isso na introdução. Agora que eu estou vendo aqui, que eu repeti o 2 aqui, isso é um 3. Aqui é terceiro parágrafo. Pronto. Então, observe. A introdução só precisa disso. Afirmação de cunho geral sobre o tema, apresentação da tese e apresentação dos 2 argumentos que você vai utilizar para defender essa tese. Quando o avaliador olha para a sua introdução, ele já vê o que você defende, o que você vai defender, e já vê os argumentos que você pretende utilizar. Olha um detalhe importante. Você citou 2 argumentos na introdução. Automaticamente, o avaliador ele vai passar o restante do seu texto procurando esses 2 argumentos. Onde é que você colocou? Se você citar 3 argumentos na introdução, mas por insegurança, no decorrer do texto, só falar de 2, o avaliador vai perceber. Porque você citou 3, ele vai marcar os 3 lá e vai procurar. Como você desenvolveu esses 3. Ele procura 3 que você mencionou na introdução, só que você, por insegurança, só discute 2. Só disserta sobre 2. Perdeu pontos. Perdeu pontos. Então não adianta.
tá certo? Vamos ser seguros, vamos ser tranquilos, falar sobre o que a gente sabe, só. Produzir um texto não é uma dificuldade medonha, né? Só que o nosso povo brasileiro, por ler pouco, infelizmente, pratica pouco. Ora, se ler pouco, imagine praticar a produção textual. Aí, quando enfrenta um concurso ou um, um exame de seleção que precisa produzir texto, aí é aquela dificuldade. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? É difícil? Não é. Vocês vão ver aqui que não é. Não é nem um bicho de outro mundo. Aqui, tá aqui nesta aula que eu apresento a vocês os ingredientes para fazer o bolo. É só misturar. E um detalhe, eu vou trazer aqui os ingredientes para fazer o bolo. Olha só a analogia. Aqui está o passo a passo. Você pega na internet ou com algum amigo e tal, as dicas de como fazer uma torta. A pessoa ela explica bem direitinho, os ingredientes são esses, você coloca os ingredientes na panela e tal, bate não sei o quê, leva ao forno por tantos minutos, você tem aquele panorama de como fazer, né? Aí você vai fazer pela primeira vez, depois de todas as explicações. Vai sair boa? Na primeira vez que você fizer, muito difícil. Você vai queimar, vai passar do ponto no fogo. Você vai acrescentar, mesmo com orientações, uma dose a mais ou uma dose a menos, a quantidade maior ou menor do que foi sugerido. Você não vai mexer a mistura no, da forma correta. Você faz uma vez, não fica tão boa. Aí você faz de novo, não está ainda no ponto que você queria, mas já melhorou em relação à primeira vez. Você faz uma terceira vez, uma quarta vez. Daqui a pouco a sua torta vai estar igualzinha a que você viu ou provou na casa de seu amigo, na casa de sua avó, na casa de sua mãe. Entenderam como é a analogia? Você vai fazendo e vai melhorando. Aqui que eu trago aqui hoje? Eu trago a fórmula. Eu trago os ingredientes. Mas se você fizer esse bolo uma só vez, não vai ficar bom. Não vai ficar bom. Você não tinha a prática de fazer, então não vai ficar bom. Agora, se você já tinha a prática de fazer, aí já é outra história. Aí já são outros 500. Tá certo? Não tem segredo. É isso aqui. Introdução. Primeiro parágrafo. Tranquilo. Quantas linhas? No máximo 6. Detalhe. Eu vou antecipar essa informação. A conclusão, ela não pode ser maior do que a introdução. Ela não deve ser maior. Ela deve ter mais ou menos o mesmo tamanho. Não, a palavra não é não pode, ela não deve. A introdução e a conclusão são parágrafos que devem ter mais ou menos ali o mesmo tamanho, a mesma quantidade de linhas. Tem que ser igual? Não. Mais ou menos a mesma quantidade de linhas. Tá certo? A conclusão ela não pode ser muito grande. A introdução ela não pode ser muito grande. A maior parte do texto é o desenvolvimento. É o corpo do texto. É a maior parte do texto. Tá certo? Então já adianta essa informação. A introdução ela não pode ser muito diferente em tamanho da conclusão. Elas têm que ter ali mais ou menos o mesmo tamanho. Então vamos voltar para cá. Na introdução, o que é que eu tenho? A afirmação de cunho geral do tema, já abre com isso, mete ali a tese e os argumentos. Só. Só. Pessoal, se tiverem alguma dúvida aí, vocês podem falar, viu? Pode falar, abrir o microfone aí, perguntar e pedir para repetir, tá certo? Eu estou aqui na empolgação. Se vocês se levantar só a mãozinha, também não vou ver, que eu estou na tela do slide. Então pode abrir o microfone aí e falar, fique à vontade. Perguntar, tirar dúvida, enfim. Nós estamos em casa. Vamos lá. Ninguém perguntou nada, vamos para frente. Terminei minha introdução, bem bonitinha. Comecei aqui, fiz uma afirmação de cunho geral, apresentei minha tese,
apresentei os argumentos que eu vou desenvolver, que eu vou usar para defender essa tese. Vou agora começar meu texto para valer. Vou começar a desenvolver os argumentos. É muito tranquilo. Se na introdução eu apresentei uma tese, um ponto de vista e dois argumentos, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, que é o segundo parágrafo geral da redação, eu já vou começar a desenvolver um dos argumentos que eu citei lá na introdução. Tranquilo. Muito tranquilo. No segundo parágrafo da redação, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento, o que tem? A apresentação do argumento 1. Vamos apresentar o argumento, vamos desenvolver esse abençoado, né? Explicação ou causa para o argumento, mas exemplos para o argumento, mas consequência do argumento. Deixa eu facilitar. Eu falei agora há pouco que a estrutura do texto dissertativo argumentativo ela é formada por uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Essa estrutura é obrigatória. Não, se eu quiser. Não, não tem se eu quiser, não. É obrigatória. Não tem se eu não quiser fazer. Tudo bem, se não quiser fazer, você não faz. Mas também você fica com a redação anulada. Tá certo? É obrigatória. Essa estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão, ela é obrigatória no texto dissertativo argumentativo. Ela não é opcional. Você não tem a opção de não querer fazer assim. Você tem que fazer. Certo? Texto geral. Um parágrafo. São isso aqui. Um parágrafo bem feito, bem estruturado. Ele tem a mesma estrutura. Preste atenção nesse detalhe. Um parágrafo bem feito tem a mesma estrutura de uma dissertação inteira. Como assim, professor? Na dissertação nós temos 3 partes, né? A introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Beleza. O parágrafo, ele tem essas 3 partes. Olha que interessante. O parágrafo, ele tem uma introduçãozinha, que é aqui, ó, a apresentação do argumento, é a introdução do parágrafo. Depois ele tem a explicação por argumento, através de exemplos ou de causa, que é o desenvolvimento desse parágrafo. E depois ele tem a consequência desse argumento, que é o quê? A conclusão do parágrafo. Então você apresenta o argumento, traz informação explicando esse argumento, desenvolve esse argumento, e depois você apresenta a consequência fechando o argumento. Então, um parágrafo bem feito, ele tem uma introduçãozinha, um desenvolvimento e uma conclusão. Eu posso dizer tranquilamente que um parágrafo é uma mini dissertação, no sentido de estrutura. Ou seja, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O parágrafo. Se proceder dessa forma, o seu parágrafo está perfeito. Perfeito. Introdução, desenvolvimento e aqui, a última parte, conclusão. Pegando daqui. Aqui o desenvolvimento. Olha que legal. Rapaz, eu não tinha parado para pensar nisso. Um parágrafo tem introduçãozinha, que é a apresentação do argumento. Depois tem uma explicação desse argumento. E depois tem uma confirmação, a consequência, posso chamar até de confirmação do argumento. Então, apresenta o argumento do parágrafo, explica o argumento e retoma, reafirma, confirma o argumento. Só.
Olha que legal. Ah, eu pensando que redação era aquele bicho. Não, é isso aí. É técnica. Terminei o segundo parágrafo, que é o primeiro do desenvolvimento, o segundo da redação toda. Vou para o próximo parágrafo. Estou aqui empolgado. Cai um tema que eu tinha conhecimento a respeito dele, agora estou argumentando aqui com força. Vou iniciar agora o terceiro parágrafo do meu texto, que equivale ao segundo parágrafo do desenvolvimento. O que é que eu tenho que fazer? Inicia, não esqueçam isso, inicia o segundo parágrafo do desenvolvimento com um conectivo, um conector, relacionando os dois argumentos. Relacionando o primeiro argumento, que você já citou, você já desenvolveu, e o que você vai começar a desenvolver. Então, um conectivo para unir esses dois. Por exemplo, vale lembrar também que, olha só, você falou sobre alguma coisa aqui, aí vai começar outro parágrafo. Vale lembrar também, esse vale lembrar também, deixa claro para mim, para qualquer leitor, que você está unindo, está usando um elemento coesivo e também proporcionando a coerência do texto, unindo um parágrafo anterior ao parágrafo da sequência através desse conectivo, desse conector. Vale lembrar também que tal. Vale ressaltar tal. Enfim, tem uma tabelinha no final aí com várias sugestões para vocês usarem como conectivo. Outro fator importante, olha só, quando você diz outro fator importante, você deixa claro para mim que, além daquele fator já citado no parágrafo anterior, existe outro fator que merece ser discutido, ser abordado. Esse outro fator é o próximo argumento que você vai desenvolver. Tá certo? Então tá aí, o conector, relacionando os dois, apresenta, depois desse conector. Outro fator importante é, esse começa a apresentar já o segundo argumento. O segundo argumento você já citou na introdução. Tá lá. Você agora vai desenvolver esse argumento. Porque lá na introdução você não desenvolveu, você apresentou. Você deixou claro para o leitor sobre o que você ia falar. Agora você vai e segue o mesmo esquema. Explicação ou causa do argumento, que é aqui, no caso, o desenvolvimento do seu parágrafo, e o finalzinho, consequência do argumento, reafirmação do argumento, confirmação do argumento, que no final é aquela história. Introdução do parágrafo, desenvolvimento do parágrafo, conclusão do parágrafo. Terminou os dois, está tranquilo, dois argumentos massa. Vou terminar o meu texto. Vou concluir. Tranquilo. Mais um conectivo, só que agora um conectivo conclusivo. Tá certo? Portanto, eu posso usar só portanto. Já resolve. Portanto. Ou, pelos fatos acima expostos. Ou, por tudo que foi visto anteriormente, existe uma série de conectivos que dão ideia de conclusão. E é interessante começar com esse conectivo, a conclusão. Tá certo? Tranquilo. Aqui, do parágrafo 1 da introdução para o primeiro parágrafo do desenvolvimento, você pode até iniciar com conectivo. Pode e deve. Em análise inicial, tal. Aí começa a apresentar o primeiro argumento. O seu texto tem que estar interligado. Isso torna o seu texto coeso, ligado e coerente. Então, o uso desses conectores, desses conectivos, é essencial. Trazem o que os... Opa! Manda. Eu poderia pegar assim, um esqueleto e usar dentro de uma redação, não é uma boa ideia. Cortou, repita aí, por favor. Tá com tipo esses conectores.
Eu não estou entendendo o que está cortando. Não sei o que é o conectivo, não entendi. Eu acho que é a internet de conexão. Diga se pegar tipo um esqueleto de uma redação, esses conectores e usar. Se você pode pegar, pode. O interessante é que você saiba usar os conectivos corretos, né? Porque, por exemplo, não são todos os conectivos que dão ideia de conclusão. Então, para usar o conectivo que dá ideia de conclusão, você tem que usar o conectivo conclusivo, né? Então, para isso, eu aconselho estudar as conjunções, inclusive. Dá uma olhadinha nas conjunções. Tem uma tabela aqui, que vocês vão ver daqui a pouco, onde eu apresento alguns conectivos e suas possibilidades de uso, para você ir encaixando de acordo com o que você for discutindo no seu texto, certo? É muito tranquilo. Não vou nem esquentar com isso, não. Então, observe. Conectivo conclusivo. Olhe só o que muita gente não faz e se prejudica. Retoma a tese. Reafirma a tese. Ah, professor, mas a tese eu já citei lá na conclusão, lá na introdução. Sim, obrigatoriamente, se você quiser tirar uma boa nota, você deve retomar a tese na conclusão, para mostrar que o seu texto está ali todo ligado. As partes do texto não estão desconexas. Você apresenta a tese, discute a tese, reafirma a tese e sugere uma solução para resolver o problema do tema, que geralmente é um tema que requer uma solução. O que é que as bancas pedem, exigem do candidato? Que ele saiba analisar, que ele tenha inteligência suficiente e repertório para analisar uma situação, problema, discutir sobre aquilo e apresentar uma solução no final. Acabou. Não é outro senão isso. Não é outra coisa senão essa. Você tem um tema, você vai discutir esse tema, mostrar o seu posicionamento sobre esse tema, fundamentar esse posicionamento, dizer por que, que você acredita nisso, e ao final você vai sugerir uma solução. Acabou. O terror de todo mundo nada mais é do que isso. Não é um bicho de sete cabeças, é só isso. Eu tenho uma introdução, que eu apresento a minha tese, os argumentos, eu tenho um corpo do texto chamado desenvolvimento, onde eu vou desenvolver esses argumentos, vou fundamentar a minha tese, vou provar por que, que eu defendo isso, e no final eu vou retomar essa tese para lembrar ao leitor do que eu estou tratando e sugerir uma solução. Acabou. Morreu Maria Preá. Não é nada mais do que isso. E agora a gente já sabe tranquilamente o passo a passo. A introdução, eu tenho ali a reafirmação do tema, né, de cunho geral, apresento minha tese, lanço dois argumentos. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu vou iniciar ali com um conector, né, para ligar a introdução ao primeiro parágrafo do desenvolvimento, apresento o argumento 1, trago ali uma explicação ou uma causa sobre o argumento 1, ou seja, estou desenvolvendo o parágrafo, depois eu reafirmo esse argumento. Eu trago a consequência do argumento. Vou para o argumento 2. Uso o conector para deixar o meu texto coeso, ligado, né? Apresento o argumento 2 e faço a mesma estrutura do argumento 1. Ou seja, eu explico o argumento 2 e no final eu trago uma informação, uma confirmação, uma reafirmação do desenvolvimentozinho do argumento. Então, eu fecho o meu argumento, meu parágrafo ali completo. Vou agora fazer o quê? Vou fechar meu texto. Vou fechar meu raciocínio. Reafirmo o tema. Perdão, reafirmo a tese. Eu lanço o conectivo conclusivo, aí eu reafirmo a minha tese. Para que o leitor ele fique ligado ali. Olha, a minha tese que eu citei lá na introdução, está aqui ela. Eu defendi isso aqui, eu defendi isso aqui. A tese é essa. E agora eu vou sugerir aqui a minha sugestão para resolver esse problema. Acabou. Não mais que isso.
Não mais do que isso. Agora, beleza, aqui é bacana, você entende como é que faz, né? Mas se não tiver a prática depois do papel, aí complica, né? Entender como é que se faz e depois praticar. Só. Agora, eu falei no início da aula que eu fiz aquela analogia. Não é você ir ali e fazer uma vez e achar que vai ficar bom, porque não vai. Não vai. Nada, nada do que a gente não tem prática de fazer, a gente não fica bom. A gente não faz bem feito. Né? Agora, com a continuidade, sim, vai ficar, vai aperfeiçoando, certo? Tranquilamente. Dissertar nada mais é do que apresentar ideias, raciocínios, analisar contextos, analisar fatos, discutir problemas e defender posicionamentos. Dissertar é isso. O texto dissertativo ele é também chamado de texto opinativo. Por quê? Porque ele expõe o que se sabe sobre o assunto. E o texto, como eu falei, o texto dissertativo, ele tem uma finalidade, que é persuadir, convencer o leitor do texto. Tá certo? Convencer o leitor através de quê? Da argumentação. Aqui é a minha tese. Agora eu vou convencer o leitor do meu texto de que essa tese aqui merece respeito através dos argumentos. Merece ser aceita. Ah, eu sou a favor, eu defendo essa tese, porque eu defendo. Sim. Não vai me convencer? Me convença. Por isso, por isso, por isso, por isso. Ah, aí sim. Aí eu vou analisar se seus argumentos conseguem me convencer. A ideia é essa. Quando você estiver lá escrevendo sua redação, se lembre disso. Lembre-se disso. Você vai ter que tentar convencer o avaliador de sua redação que a sua tese, aquela tese que você defende ali, merece ser aceita. Como é que você vai fazer isso? Com a argumentação. Como é que você vai, de onde arrumar a argumentação? Ah, aí é o repertório sociocultural que você adquiriu ao longo aí da sua vida. Muitas leituras, né? Influencia aí as leituras que você fez, as boas leituras de bons livros, os bons filmes que você assistiu, as boas séries que você assistiu, as boas músicas que você ouviu. Tudo se influencia. Seu repertório sociocultural. Tá certo? Vamos entender agora. Professor, você falou da tese na tese. O que é a tese? Beleza. Você falou que lá na introdução tem que apresentar uma tese. Lá na conclusão tem que retomar essa tese. O que é a tese? A tese é a sua posição, é o seu ponto de vista em relação àquele tema. E observe, em um texto padrão, ela aparece geralmente ali no primeiro parágrafo. A tese, agora eu vou trazer aqui exemplos de construção de tese. Como construir uma tese legal? Como eu construo minha tese sobre o tema? Detalhe importante, a tese ela tem como característica a presença de um modalizador. Uma tese bem feita, uma tese bacana, ela tem como característica um modalizador, ou seja, uma expressão que indica a opinião do autor do texto. Esse é o modalizador. A sua tese, ela tem que, de alguma forma, expressar a sua opinião. Porque a sua tese é a sua opinião. É o seu ponto de vista. Claro, você não vai poder usar eu acho, eu acredito, você não vai usar, de preferência, a primeira pessoa, do singular. Né? Escreve de forma impessoal, mas deixando claro para o seu leitor o que você defende. E esse modalizador, professor, pode ser o quê? Bem, pode ser um adjetivo, pode ser um verbo, pode ser um advérbio, enfim. Olha só, olha o exemplo.
Trouxe 3 exemplos aqui nesse primeiro momento. Exemplo 1. O Brasil precisa evoluir mais na área da educação. Podemos afirmar que esse exemplo aí é uma tese. Por quê? Porque eu tenho o verbo precisa e eu tenho o advérbio mais, indicando aí um ponto de vista do autor. Quando ele diz assim, o Brasil precisa evoluir mais. É um ponto de vista. O autor está deixando claro, o autor do texto, a sua opinião. Quando ele diz que o Brasil precisa evoluir mais. É um ponto de vista. Então, esse é um modalizador. Isso caracteriza esse trecho aí como uma tese. Está entendendo que a tese é a tomada de posição, a tese é a opinião do autor e ela tem que vir com o modalizador. Porque é esse modalizador que vai estar ali implícito nele a opinião do autor do texto. Olha só. Olha o exemplo 2. Amanhã haverá aula. Essa frase é um fato. Amanhã haverá aula. Se é um fato, não apresenta um ponto de vista. Se não apresenta o ponto de vista do autor, não é tese. Amanhã haverá aula. É um fato. Ou amanhã não haverá aula. É um fato. Diferente, por exemplo, infelizmente, amanhã não haverá aula. Agora eu tenho um modalizador. Agora eu tenho um parecer do autor do texto. Eu tenho, então, uma tese. Tá certo? Então, muito cuidado quando for construir a sua tese. Ela tem que ter um modalizador. Tem que ter uma expressão que deixe, ou uma palavra, que deixe claro ali seu posicionamento. Muito cuidado com a tese. Certo? Olha só. 4 mandamentos para uma boa tese. Olha aqui que nós estamos explicando como é que faz uma tese. Presta atenção. Uma boa tese, ela tem que ter, como nós vimos agora há pouco, um modalizador. Que indica a sua opinião, seu ponto de vista. Uma tese legal, ela é uma frase verbal, ela apresenta um verbo, ela é uma oração. Uma tese legal, ela deve estar dentro de um único período. Isso é importante. Isso é importante. Por que é um período? É um enunciado, vamos assim chamar, que inicia com letra maiúscula e termina com ponto final, com ponto de exclamação, com ponto de interrogação, tá certo? 2 pontos, ponto e vírgula, não encerra um período. Somente os pontos, interrogação, exclamação e ponto final. E até a reticência também, tá certo? Então, a sua tese, ela não pode começar num período e terminar no outro. Ela tem que estar dentro de um único período. Preste atenção nisso. A tese, ela deve ser o quê? Breve, objetiva, sucinta, direta, sem muita enrolação, até porque ela não pode se estender por mais de um período. Então, são os 4 mandamentos aí de uma boa tese. Atenção! Olha só. Olha aqui um exemplo. Muitos alunos costumam achar que defender uma tese é dar opinião. Isso, no entanto, não é 100% verdade. Ou a tese não é somente isso. Defender uma tese não é simplesmente dar opinião. Defender uma tese é expor argumentos pertinentes e lógicos, extraídos de fatos
e acontecimentos relacionados ao tema, ou assunto em questão. Que demonstrem seu posicionamento como verdadeiro. Então, a tese engloba tudo isso. Tá certo? Como é que eu faço uma boa conclusão? Perdão, uma boa introdução. Qual é a ideia? Então, eu trouxe aqui alguns modelos para a gente entender como é que funciona. Em termos práticos, a introdução ela deve conter, pelo menos, como já falamos ali, o tema, a tese e os argumentos. Né? Deve ser sucinta e direto ao ponto. A introdução ela deve ser sucinta e direto ao ponto. Por isso que eu falei sobre não ultrapassar 6 linhas. Por apresentar o encaminhamento do que vai ser dito, uma boa dica é apenas prepará-la após a elaboração do roteiro que vai direcionar o seu desenvolvimento. Para isso existe ali a folha de rascunho. Né? Assim, escrever a introdução antes de ter certeza do que vai ser abordado no desenvolvimento é um risco que deve ser evitado, pois há o perigo de se propor uma abordagem diferente do tema e desenvolver os argumentos por outro caminho. Então, como o texto tem que estar sempre relacionado, as partes do texto têm que estar relacionadas, os especialistas recomendam você fazer um esqueleto ali, primeiramente, fazer um rascunho, né? E só preparar a introdução depois que tiver uma noção do que vai desenvolver. O tema é esse, tema X. O que eu posso falar sobre esse tema? Eu posso falar sobre isso. Aqui são meus argumentos. Eu vou desenvolver sobre isso aqui. A partir disso aí é que eu vou começar a elaborar a minha introdução. Eu já vou ter uma ideia do que eu vou desenvolver. Já tenho uma ideia prévia dos argumentos que eu vou desenvolver. Né? Então, a partir daí, eu preparo a minha introdução e dou continuidade. Alguns exemplos aí de introdução. Modelo 1. Introdução, tipos de introdução. Introdução com tese e tópico frasais. Esse tipo de introdução que apresenta a tese e os tópicos frasais, é a introdução mais utilizada. Nesse caso, inicia-se com a declaração inicial sobre o tema, que é a sua tese, e apresenta os tópicos frasais. Nesse modelo, o candidato deve fazer introdução com 2 tópicos frasais. Os tópicos frasais correspondem aos argumentos, tá certo? Nós havíamos falado no início da aula. Olha só. Apresentação da tese, mais explicitação dos tópicos frasais. Exemplo 1. O exemplo de introdução seguindo essa estrutura. Sabe-se que a qualidade de vida nas regiões rurais é, em alguns aspectos, superior à da zona urbana. Isso aqui é a minha tese. Eu tenho aqui os modalizadores. Ó, o modalizador superior é marca de posicionamento. É marca de opinião. Então, tem um modalizador? Tem. É a tese. Esse fato ocorre porque no campo existem a agitação das grandes metrópoles. Tópico frasal 1, que eu posso também chamar de argumento 1. Há maiores possibilidades de se obterem alimentos adequados, tópico frasal 2, ou argumento 2. E nesse caso, um exemplo com 3 tópicos frasais, com 3 argumentos. E as pessoas dispõem de maior tempo para estabelecer relações humanas mais profundas. Com a introdução dessa, o candidato
ele teria que discorrer sobre esses 3 tópicos frasais. Então, cada um tópico desse é um argumento. No caso, esse exemplo aqui, a introdução dele teria sempre um parágrafo, a conclusão, um parágrafo, mas o desenvolvimento dele teria 3 parágrafos. Um parágrafo para cada desenvolvimento. Ou, perdão, para cada argumento. Não invente de querer colocar 2 argumentos dentro de um mesmo parágrafo. É um parágrafo para cada argumento. Certo? Outro exemplo aí, ó. Modelo 2. Aliás, modelo 1, exemplo 2. Muito se tem discutido sobre fatores que induzem os jovens a consumirem drogas em busca de autoafirmação, fuga da realidade ou devido à falta de atuação familiar firme. A juventude está consumindo entorpecentes abusivamente. No primeiro período, nós temos o quê? Nós temos a afirmação geral. Afirmação geral do tema. Onde ele diz, muito se tem discutido e tal, tal, tal. Até aqui, ó. Afirmação geral do tema. No segundo período, o que nós temos? É um modelo onde a tese ela vem no final, mas ainda dentro da introdução. A tese tem que vir na introdução. Você pode iniciar com a tese, a introdução, você pode finalizar a introdução com a tese. Ela tem que vir dentro da introdução. Observe, no segundo período, nós temos os argumentos, ou tópicos frasais, 1 e 2, e a tese. Ó. Tópico frasal 1, em busca de autoafirmação, fuga da realidade, ou devido à falta de atuação familiar. Tópico frasal 3. 3 tópicos frasais. No finalzinho aqui, a tese. Olha só o modalizador abusivamente. O que ele vai defender é isso, que a juventude está consumindo entorpecentes abusivamente. Essa é a tese. É isso aqui que o cara defendeu na introdução dele, no texto dele. Essa daqui é a tese dele. Como é que ele fundamentou isso? O que ele usou para argumentar, como argumento para defender isso? Citou a questão da busca da autoafirmação, citou isso aí e fundamentou, desenvolveu. Depois citou que a juventude está consumindo mais entorpecentes porque tentando uma fuga da realidade. E depois ainda trouxe a seguinte situação, devido à falta da atuação familiar firme. Ele usou esses 3 argumentos e desenvolveu depois. Aí é só a introdução do cara. Então, ó, olhe só aqui qual é a tese dele. O que ele defendeu? Que a juventude está consumindo entorpecentes. Essa é a tese dele. É isso que ele defende. Esse é o ponto de vista dele. Como é que ele argumentou? Como é que ele provou isso? Claro, falou sobre a busca da autoafirmação, depois falou sobre a fuga da realidade, depois falou sobre a questão da falta da família mais presente ali. Ele usou esses 3 argumentos para justificar o que ele colocou na tese. Olha como é fácil. Só precisa você conhecer a estrutura, né? Entender como é que se constrói cada parágrafo e ter conhecimento sobre o tema. Pronto. O terror de todo mundo, a redação, é só isso. Muitas pessoas vão passar na primeira, muitas pessoas vão passar na primeira etapa e vão cair na redação. Que é o que acontece. Vão cair na segunda etapa, que é a redação. Se você, mais de 1,5 milhão de pessoas faz essa prova, não vão. Não vão. Para começar, não vão. Aquele número que saiu absurdo ali, quando aquele número saiu, aquela concorrência saiu, 90% morreu ali. Não vai nem fazer a prova. Tenho nem medo de dizer isso. E dos que vão fazer a prova, mais 90% não estavam se preparando.
Não estavam. Tá entendendo? Não estavam. Vai sair na frente quem já estava se preparando, quem viu alguma coisa. O cabo aí para fazer a prova com conhecimento do ensino médio, se ter estudado nada, ele nem vai. Ele não sai nem de casa. Ele já está arrependido porque gastou dinheiro com a inscrição. Não vai. Passa a peneira na primeira lapada da prova objetiva. Quando chega na redação, meu amigo, aí é o pente fino. Muita gente não sabe escrever. Muita gente não está tendo essa informação que vocês estão tendo aqui. Talvez tenha visto uma videoaulazinha no YouTube, mas nunca praticou também e acabou. Né? Mas o bichão é nada mais que isso aqui. Outro modelo. Nós vimos dois exemplos com o modelo de introdução. Aqui é outro modelo. Nesse caso aqui, escolhe uma palavra-chave, né? Essa palavra-chave está ali dentro do tema, tá certo? E em seguida apresenta a tese. No caso, a introdução aparece com dois períodos, para ficar bem organizadinho. O primeiro período apresenta a definição da palavra-chave, né? Ou uma afirmação de cunho geral, e o segundo vai dedicar a apresentar a tese. Então, esse aqui é um modelo de introdução com afirmação de cunho geral ou definição. Olha só, como seria a introdução. Menor, um ser que é, de alguma forma, inferior àquele que não atingiu a maioridade. O uso da palavra menor para se referir às crianças do Brasil já demonstra como são tratadas em segundo plano. Olha só, o primeiro período dessa introdução, o que tem? Tem a definição da palavra menor. Ele explica o que é a palavra menor. Ele lança a palavra e traz uma definição sobre essa palavra, o significado da palavra. É uma das formas de introduzir um texto. Aí, no segundo período, aí o que ele traz? Ele traz a tese, porque a tese tem que aparecer. O uso da palavra menor para se referir às crianças do Brasil já demonstra como são tratadas em segundo plano. Então, esse aqui é o modalizador. Então, o que mostra que isso aqui é a tese. Observe, você tem aquele tipo de introdução, que nós já vimos, que apresenta a tese e dois tópicos frasais, ou você tem esse modelo aqui, que você apresenta a palavra, escolhe uma palavra-chave, né, que está dentro do contexto do tema, traz a definição dessa palavra e, na sequência, apresenta a tese. Há quem ache mais fácil fazer dessa forma. Aí, você vai observar o seguinte: você tem segurança de fazer melhor qual modelo de introdução? O modelo anterior, quando você apresenta a tese e os tópicos frasais, os argumentos frasais, ou você prefere esse aqui? Mais curtinho, apresenta a palavra-chave, traz a definição da palavra, lança a tese, vai para frente. Aí você vai ter, analisar qual desses dois lhe traz maior conforto para dissertar. Certo? Tranquilão. Introdução com afirmação de cunho geral ou definição, mesmo caso, modelo 2, exemplo 2. Diante de um mercado forte e diversificado, o homem contemporâneo é bombardeado por peças publicitárias que prometem bem-estar, status e conforto. Isso, no entanto, tem gerado indivíduos insatisfeitos. No primeiro período, o indivíduo ele não trouxe uma palavra-chave e a definição. Nesse modelo aqui, ele trouxe informação de cunho geral. Diante de um mercado forte, diversificado, tal, tal, tal. Ele trouxe informação de cunho geral. Aí depois, claro, tem que trazer a tese. O que ele defende? Isso tem gerado indivíduos altamente insatisfeitos. O que ele defende é esse. Aqui eu tenho o modalizador. Então, esse também é um modelo
que você pode utilizar para fazer a sua introdução. Então, há maneiras diferentes de introduzir um texto dissertativo, argumentativo, conhecer esses modelos e analisar, observar qual, com qual você tem mais habilidade, é essencial. Certo? Modelo 3, observe que nós estamos falando de introdução. Falamos de introdução. Esse é outro tipo. Aqui é a introdução com raciocínio concessivo. Nesse caso, inicia-se a introdução com a afirmação de cunho geral, seguindo o modelo anterior, no último exemplo, e a seguir apresenta a tese. Que, olha só, qual é o diferencial? Nesse caso, a tese será uma oposição à primeira afirmação. A tese aqui, ela é uma oposição à afirmação que você fez no início da introdução. Nesta introdução, é possível usar apenas um período só. Este é o modelo que sugerimos que seja feito em textos polêmicos, embora se possa também utilizar em situações, em dissertações argumentativas. Tá certo? Mas isso aqui é mais cabível lá no texto polêmico, que não é o caso da gente agora. Mas saiu o modelo, já que eu trouxe, eu vou falar sobre ele. Exemplo 1. Embora o Brasil tenha evoluído em educação, ainda há muito o que ser feito. Aqui a introduçãozinha. Só isso. Olha só o modalizador. Olha só a tese. Olha só a afirmação de cunho geral. E a tese contrastando com a afirmação inicial. Olha só por que é raciocínio concessivo. Essa conjunção, embora é uma conjunção subordinativa concessiva. É uma oposição suave, mas é um tipo de oposição, de contraste. Entenderam? Olha só, eu tenho uma afirmação de cunho geral, embora o Brasil tenha evoluído a educação, depois eu tenho uma tese que é oposição dessa ideia inicial. Ainda há muito o que ser feito. Uma ideia, a minha tese contrastando com a primeira informação. Repito, esse é um tipo mais utilizado em textos polêmicos, mas se você quiser fazer para o texto dissertativo argumentativo, tudo bem. Embora eu prefira aquela que tem o tópico frasal, a tese e os tópicos frasais. Né? Porque deixa claro o que você vai defender. Deixa claro já os argumentos, fica bem mais fácil de você desenvolver o seu texto. Outro exemplo. Embora parte da sociedade... Observe, mais uma vez, embora, conjunção adverbial concessiva. Embora parte da sociedade ache que o grafite é uma espécie de vandalismo nos centros urbanos, o que se percebe é que, já iniciamos aqui a nossa tese, é uma forma de arte e resistência social bastante importante. Aqui é o modalizador, prova que isso é uma tese, então nós temos aí uma tese contrastando com a primeira informação do texto. Esse é um tipo de introdução, certo? Introdução com raciocínio concessivo. Não é nosso caso, portanto, nós não vamos falar na introdução da redação do Enem. Tá certo? Não é do nosso, para agora, não é do nosso interesse. Eu trouxe a informação geral, trouxe todos os tópicos, porque eu vou usar também esse slide, esse material, para dar aula de redação do Enem. Então, mas a redação do Enem, ela tem algumas particularidades, apesar de também ser um texto dissertativo, argumentativo, ela traz algumas particularidades que diferem um pouco da redação dissertativa, argumentativa para concursos públicos, apesar do texto, da tipologia ser a mesma. Tá certo? Aqui é mais voltado para o Enem. Então, observe. Para a próxima aula, nós vamos abarcar aqui como redigir um parágrafo de desenvolvimento.
certo? Vamos sentar o sarrafo aqui. Hoje nós vimos como é que se constrói a introdução, para a gente não ficar, iniciar e ter que parar, e ficar aquela lacuna, a gente inicia isso aí na próxima aula. Vimos como se constrói, vimos a estrutura do texto dissertativo argumentativo, vimos como se constrói a introdução, vários tipos de introdução, de como construir, certo? Várias formas, e depois vamos entrar na aula seguinte no parágrafo de desenvolvimento e no parágrafo de conclusão, tá certo? A ideia é sair daqui consciente de como se produz uma redação bacana. Tranquilo? Show de bola? Chegou a hora das perguntas, das dúvidas. E aí, o que é que temos?